Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Natanael Ramos Araújo e vou estar aqui gravando só um pequeno vídeo para tirar mais uma dúvida. Essa dúvida é de um texto bíblico, de uma pergunta que me fizeram. A pergunta é: quem é o ladrão que veio roubar, matar e destruir? Citado no Evangelho segundo João, capítulo de número 10, versículos de número 10. No versículo 10 da passagem, eu estou com a Bíblia aqui nas mãos, diz assim, ó: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e as tenham com abundância. O que ocorre é que nas igrejas, nos púlpitos, e eu já ouvi isso diversas vezes, muitas pessoas ouvem corriqueiramente pregadores, conferencistas, pastores, dizendo que a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio roubar, matar e destruir. Ou seja, esse versículo aqui é aplicado dentro das igrejas referindo-se à figura do diabo como um ser espiritual. Todavia, nós temos que aprender que existe uma disciplina chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar um texto a partir do seu contexto, seja o contexto histórico, contexto cultural, contexto paralelo, contexto imediato, contexto temporal, referindo-se à época que foi escrito, contexto linguístico, às vezes analisando o idioma o qual foi escrito aquela obra no seu tempo. Portanto, é necessário analisar o contexto da passagem. O primeiro contexto mais utilizado para explicar um versículo, às vezes mal interpretado e, portanto, mal aplicado, é o chamado contexto imediato. Contexto imediato é quando você lê um capítulo, e esse capítulo, por exemplo, pode ter 40 versos. E aí você quer interpretar o verso 30. Então, para interpretar o verso 30 corretamente no seu contexto, você tem que ler todos os outros 39 versos para poder compreender o verso escolhido. Portanto, isso é o contexto imediato. Se fizermos uma breve leitura apenas de alguns versos desse capítulo, nós veremos que o versículo 10 não se refere em momento algum à figura do diabo, como é ensinado na maioria dos pregadores, ensinam nos púlpitos, melhor dizendo. Vamos dar aqui uma pequena lida, só para tirar essa dúvida rapidinho. O capítulo 10 inicia dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Observe que aqui, no início, o ladrão e salteador é alguém. Ele usa aqui um pronome relativo. Mas nós vamos ver mais ou menos quem é esse alguém durante a leitura. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, para que não conheçam a voz dos estranhos. É importante aqui destacar que isso aqui é apenas uma parábola, como diz no versículo de número 5. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Primeiro, isso aqui é apenas uma parábola. Segundo lugar, é importante destacar, já dentro do contexto histórico, que as ovelhas citadas no capítulo 10 são simplesmente a nação de Israel. É lógico que no meio cristão hoje, quando se fala as suas ovelhas, é interpretado como todos os irmãos, todos aqueles que confessam a fé em Cristo. Mas dentro do contexto histórico da época aqui, as ovelhas referidas-se neste capítulo se refere aos israelitas, ou seja, a nação de Israel. Agora vamos continuar aqui. Quem é então esse ladrão e salteador?
Disse assim o verso 7, ó. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim. Agora, o que é que faziam essas pessoas que vieram antes dele? Quem são essas pessoas que vieram antes dele? E o que elas faziam? Vamos continuar. Diz assim, ó. São ladrões e salteadores, verso 8. Mas as ovelhas não ouviram. Ou seja, quando ele diz que outros vieram antes de mim, refere-se a alguns, talvez, mestres israelitas que traziam uma mensagem antes dele a respeito do Messias, mas que as suas ovelhas, ou o povo de Israel, a população, não ouviram, ou seja, não deram crédito aos seus ensinamentos a respeito do Messias. E mais, aí vem o verso de número 9. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aí é que vem o 10. O ladrão. Quem é o ladrão que veio roubar, matar e destruir no verso 10? Primeiro, para entender quem é o ladrão do verso 10, basta a gente ler o verso de número 8. O ladrão aqui são todos os que vieram antes de mim. Porque no verso 8 ele diz que todos que vieram antes de mim, eles eram ladrões e salteadores. E o verso 12 também ajuda a explicar, quando ele diz assim, ó, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa levar, e foge, e o lobo arrebata e a dispersa. Observe aqui uma coisa tão interessante nessa passagem, é que se eu aplicar esse texto como a maioria faz, dizendo que o ladrão do verso 10 é o diabo, eu perguntaria, e quem é o lobo do verso 12, que leva justamente, arrebata as ovelhas desse ladrão, desse salteador, que é o mercenário, aquele que utiliza apenas as ovelhas como cobaia para se satisfazer o seu ego. Então nós teríamos que ter dois satanás, um que é ladrão e salteador, e deixa o outro satanás que é o lobo que arrebata as ovelhas das suas mãos. Então essa interpretação ela é completamente descontextualizada. O verso 10, o ladrão aqui, o salteador, são os falsos mestres em Israel, o qual Jesus Cristo na passagem está fazendo uma autocrítica a respeito dos seus ensinamentos. Essa é a resposta. Muito obrigado.